Olá, estamos de volta com mais um vídeo tutorial do Orbiter 2010. Nesse tutorial eu vou explicar como fazer uma viagem para Marte usando o simples, deixa eu mostrar aqui, Simples Transfer, o mesmo que eu usei para viajar para a Lua. O mais certo para se usar para fazer uma viagem para Marte é o próprio TransX. Mas como eu tive alguns problemas, já até desinstalei e reinstalei o Orbiter, o TransX não está funcionando de maneira adequada no meu computador. Já formatei, já fiz de tudo, até aprendi a utilizá-lo usando o manual. Futuramente eu vou fazer um tutorial de como usar o TransX, mas está apresentando algum problema, ou humildemente também eu posso falar que eu posso estar fazendo alguma coisa errada no TransX, na parte de apontar para a direção calculada, a direção balística, e de fato eu usar o meu thrust, né, que é o combustível, para poder fazer essa transferência para Marte. A diferença entre o transfer comum que eu usei para fazer a viagem para a Lua e o TransX, na verdade, é que o transfer, eu primeiro vou ter que entrar em órbita solar, no caso vou ter que sair da órbita da Terra, para depois fazer um cálculo de viagem para Marte, ou seja lá qual for o planeta que for. Quanto mais distante for o planeta que a pessoa vai usar fazer transfer, mais dificuldade se terá de usar o transfer. Ou seja, então, se eu estou usando o transfer para poder ir fazer uma viagem para Marte, eu vou gastar, né, na verdade, então, mais combustível, com certeza, e vou gastar muito mais tempo para fazer uma viagem para outro planeta, no caso Marte, né, e o Júpiter. O certo seria usar o TransX, mas repito, o meu TransX não está funcionando de maneira adequada, por isso não estou fazendo. Tentei fazer uns tutoriais usando, mas não deu certo, entendeu? Portanto, eu já consegui fazer várias viagens para Marte, ou então para Júpiter, e até mesmo Saturno, uma ou duas vezes, usando o próprio transfer. E vou fazer aqui, explicar como foi que eu fiz isso de maneira simples. Eu peço desculpa pela demora que eu tive para poder apresentar outros vídeos sobre o Orbiter 2010, mas ainda estou na minha luta aqui para poder aprender e também compartilhar o que eu estou aprendendo com vocês. Então primeiramente vamos relembrar aqui que os MFDs, Multifunctional Displays, são esses dois aqui. Eu estou com essa nave comum, que é a GL01, né, a mais comum do jogo, e acho que, deixa eu dar uma olhada aqui na Mir, que é a estação espacial russa. Então eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou começar a partir desse ponto para encurtar um pouco o tutorial, né, que vai ficar um pouco longo caso eu venha a fazer essa viagem para Marte. Então deixa eu primeiro dock release, que quer dizer que eu estou saindo da estação espacial. No caso eu estou saindo das docas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu baixar um pouco o volume. Então, pessoal, estamos vendo aqui que a nave desacolou da estação espacial russa. Então aqui estamos vendo que a escotilha ainda está aberta, né? Deixa eu fechar ela apertando a letra K. Apertando a letra K, a escotilha será fechada. Vou adiantar um tempo para 10 vezes para adiantar o lado. Tá vendo aqui que a escotilha fechou? Então pronto. Então é o seguinte, aqui está os dados, né, da minha nave, que é esse que está em verde, e tem os dados da MR, que vai ser inútil. Então vamos apertar NT
para descartar os dados da MR que não precisamos mais, né, no caso. Estou com a órbita circular na Terra logo de início. A projeção da órbita no gráfico é ship, que é nave, e temos a excentricidade que está 0,005, ou seja, a órbita está quase que perfeitamente circular. Entendeu? Isso não importa muito, entendeu? Porque a gente vai ter que atingir uma velocidade de escape para sair da atmosfera da Terra. Então, essa linha verde que está circulando a linha branca, que no caso seria o orbe terrestre, né? No caso, o globo terrestre, e aqui é que estou por cima, na superfície, orbitando a Terra nessa linha verde. Então, essa linha verde vai ter que se transformar numa linha parabólica ou linha reta, não importa. Mas o importante é que não fique circular, fique por fora, para, no caso, perpendicular a um traço feito ao raio, ao círculo, ao centro da Terra, né? E que seja ou parabólica, não importa, ou reta, entendeu? Quanto mais reto for, mais velocidade a nave terá. Então, para sair da órbita da Terra, precisamos de muito combustível, precisamos atingir uma velocidade de escape muito grande, entendeu? Então, para fazer esse feito, vamos ter que manobrar a nave para prograde. Primeiramente, prograde, né? Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Pronto, estamos em prograde. Então, depois desse passo, vamos entrar em órbita solar, né? Um gráfico eu vou colocar Orbit Earth e o outro eu vou colocar Orbit Sun. No caso eu vou mudar a referência dele, que é esse botão aqui, ó, para Sol, que é Sun, que é esse mesmo que está aqui. Apertar Enter, pronto. Então tá mostrando aqui a órbita da nave em relação ao Sol, que está aqui no centro. Na verdade, essa órbita aqui é a órbita terrestre, né? Porque ainda estamos nas forças da Terra, né? No caso, nas forças gravitacionais da Terra. Estamos orbitando a Terra. Por isso, a mesma órbita da Terra é a mesma órbita da nave em relação ao Sol. Apontando para prograde, e então acionando a main thrust, né? Que no caso seria a propulsão principal, que está aqui, começa-se a abrir uma órbita parabólica em relação ao globo terrestre, né? Então, deixa eu adiantar o tempo para poder a gente economizar nosso tempo aqui, muito curto. Então, tá, pronto. Isso quer dizer que a nave minha, que está aqui nesse ponto, atingiu velocidade suficiente de escape. Deixa eu ver qual é a velocidade atual da nave. Está aqui, ó, véu, tá vendo? 11,91 km por segundo. Para se obter uma velocidade de escape terrestre, eu acho que isso precisa de 8, 9 ou até 10, não sei, km por segundo. Então já estamos a 11 km por segundo. E quanto mais eu aumento a velocidade na direção do prograde, mais reta ficará a minha trajetória nesse gráfico. Então pronto, então já no cálculo previsto já saímos da órbita terrestre. Então deixa eu adiantar o tempo aqui. Aqui a gente vai precisar ter muito tempo. Então por isso a gente vai ter que adiantar várias vezes o tempo para poder. Percebe que a nave se afasta bastante do planeta Terra, né? Aqui a gente está percebendo que a Lua, né, está fazendo sua... O tempo aqui está em 10.000 vezes o tempo comum, entendeu? Então quer dizer que cada segundo aqui é o equivalente a 10.000 segundos na própria... Então é dias, né, que se passam aqui em apenas 3, 4 segundos. E a gente percebe que a Lua vai fazendo sua órbita circular ao redor da Terra, né? Vamos se afastar um pouco da Terra para que a
a influência gravitacional do planeta Terra não atrapalhe a missão para Marte. Se não me engano, esse pontinho vermelho aqui pode ser até Marte, entendeu? Mas isso não importa muito não. Pronto, acho que aqui nesse ponto já tá bom, já me afastei o suficiente da Terra. Então vou deixar o tempo correndo normal e vou explicar esse gráfico aqui agora. Pronto, isso aqui já não interessa mais, a Terra não faz efeito mais nenhum sobre a nave. Essa parte aqui, que no caso é o Orbit Sun, que está indicando aqui, você percebe que agora essa órbita é a órbita da sua nave em relação ao Sol, entendeu? E a excentricidade dela está muito, deixa eu dar uma olhada aqui na excentricidade, não está muito boa, porque essa distância aqui, que é o apogeu da nave, ó, apoapsis, que no caso em inglês, que está escrito aqui, ó, deixa eu mudar aqui a distância, aqui ó, perigeu, né, que é o periapsis, e apoapsis, que é o apogeu em inglês, e periapsis e perigeu. Então apoapsis é esse ponto aqui, ó, circular, transparente, né, aqui no caso é o ponto mais distante na órbita da nave, que sua nave pode chegar em relação ao Sol, que está aqui no centro. E aqui é o ponto mais perto, né, que a pessoa pode... Então eu de preferência eu gosto de fazer que a órbita fique mais circular, porque quando a gente for calcular para ir para Marte, no cálculo a gravitação do Sol vai influenciar muito no perigeu. Isso pode atrapalhar os cálculos do gráfico, e fica mais complicado para você atingir um escape suficiente para viajar para Marte. Então eu vou esperar que a nave chegue até o apogeu e eu vou aumentar a velocidade dela para que o perigeu se distancie mais do Sol. Isso demora um tempo. Chegando no perigeu, no apogeu, desculpa, eu vou manobrar a nave para prograde. Vou manobrar para prograde e vou acionar o combustível, a propulsão principal dela, para que o perigeu se distancie do Sol e a órbita fique mais circular. Tá vendo aqui que a excentricidade dela tá se aproximando de zero. Esse é o objetivo principal. Mais combustível, com certeza, e vou gastar muito mais tempo para fazer uma viagem para outro planeta, no caso Marte, né, e o Júpiter. O certo seria usar o TransX, mas repito, o meu TransX não está funcionando de maneira adequada, por isso não estou fazendo. Tentei fazer uns tutoriais usando, mas não deu certo, entendeu? Portanto, eu já consegui fazer várias viagens para Marte, ou então para Júpiter, e até mesmo Saturno, 1 ou 2 vezes, usando o próprio transfer. E vou fazer aqui, explicar como foi que eu fiz isso, de maneira simples. Eu peço desculpa pela demora que eu tive para poder apresentar outros vídeos sobre o Órbita 2010, para poder fazer essa transferência para Marte. A diferença entre o transfer comum que eu usei para fazer a viagem para a Lua e o TransX, na verdade, é que o transfer, eu primeiro vou ter que entrar em órbita solar, no caso vou ter que sair da órbita da Terra, para depois fazer um cálculo de viagem para Marte, ou seja lá qual for o planeta que for. Quanto mais distante for o planeta que a pessoa vai usar fazer transfer, mais dificuldade se terá de usar o transfer. Ou seja, então, se eu estou usando o transfer para poder ir fazer uma viagem para Marte, eu vou gastar, né? Na verdade, então, o TransX não está funcionando de maneira adequada no meu computador. Já formatei, já fiz de tudo, até aprendi a utilizá-lo usando o manual.
Futuramente eu vou fazer um tutorial de como usar o TransX, mas está apresentando algum problema, ou humildemente também eu posso falar que eu posso estar fazendo alguma coisa errada no TransX, na parte de apontar para a direção calculada, a direção balística, e de fato eu usar o meu thrust, né, que é o combustível, para isso. Mas ainda estou na minha luta aqui para poder aprender e também compartilhar o que eu estou aprendendo com vocês. Então primeiramente vamos relembrar aqui que os MFDs, Multifunctional Displays, são esses dois aqui. Eu estou com essa nave comum, que é a GL01, né, a mais comum do jogo. E acho que, deixa eu dar uma olhada aqui na Mir, que é a Estação Espacial Russa. Então eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou começar a partir desse ponto para encurtar um pouco o tutorial, né, que vai ficar um pouco longo caso eu Olá, estamos de volta com mais um vídeo tutorial do Orbiter 2010. Nesse tutorial eu vou explicar como fazer uma viagem para Marte usando o simples, deixa eu mostrar aqui, Simples Transfer, o mesmo que eu usei para viajar para a Lua. O mais certo para se usar para fazer uma viagem para Marte é o próprio TransX, mas como eu tive alguns problemas, já até desinstalei e reinstalei o Orbiter.